Olá, girassóis! Como vocês estão? É até estranho parar aqui para gravar vídeo, porque faz um tempão que eu não faço isso. Mas assim, faz muito tempo que eu não faço isso. Então, estou de volta e como eu disse alguns vídeos atrás, eu vou fazer resenhas que eu gosto, dos livros que eu gosto muito. Eu não vou fazer resenha de todos os livros que eu ler. E hoje vou fazer resenha desse livro aqui, Eu, Tituba, porque, gente, como é bom ler livros incríveis, né? Conhecer livros incríveis, conhecer histórias diferentes. E esse foi um livro que me chocou, assim, de tantas formas que eu preciso vir aqui conversar com alguém sobre ele. E antes da gente realmente começar a falar sobre o livro, não esquece, gente, de se inscrever. Eu tô com 660 inscritos hoje. Hoje é dia 6 de maio. Então eu tô com 660 inscritos hoje e eu posso chegar aos 1000. Então compartilhe com seus amigos. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas, faça mais pessoas conhecerem esse livro aqui que a gente vai conversar hoje. Eu vou começar lendo a primeira frase do livro, que é assim: eu amo livros que têm começos surpreendentes, começos marcantes. E esse livro é um livro que tem um começo super marcante. E ele começa assim: a Bena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés de Chris the King, num dia 16, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão nasci, deste ato de agressão e desprezo. E o livro ele começa assim, começa mostrando como a mulher nasceu, que ela nasceu desse ato horrível de estupro, né, de agressão, e enfim, ela foi fruto disso. Então imagina a dor que ela sente por ser fruto disso, né, ela tem que carregar isso pra vida toda. E vamos falar um pouquinho da autora, né, a autora desse livro, a escritora desse livro é a Maryse Condé, que é uma escritora caribenha. Ela nasceu em 1937, assim, ela ganhou alguns prêmios com seus livros. Um dos prêmios foi dado a esse livro, o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que foi dado em 2018. Esse é o Prêmio Nobel Alternativo. E edição, gente, eu tenho essa edição aqui, que é a única edição, na verdade, que eu encontrei. Ela saiu pela Rosa dos Tempos, pela editora Rosa dos Tempos. E assim, gente, é uma edição super gostosa, porque eu amo essas edições que a capa tem um soft touch, sabe? Eu vou mudar um pouco a câmera para mostrar para vocês, mas é uma edição simples, com a diagramação bem confortável de ler, enfim. E o livro, ele tá inserido na categoria de ficção histórica. E por que, né, ele tá inserido nessa categoria de ficção histórica? Porque Tituba, ela realmente existiu, ela existiu de verdade. Então, ela foi uma pessoa real. E ela foi condenada por ser bruxa no século 17 nos Estados Unidos, em Massachusetts. Mas como Maryse Condé, ela não sabe da totalidade da vida de Tituba, ela misturou um pouco dos fatos históricos com ficção. Então ela criou uma parte da história, mas isso não deixa de legitimar a história de Tituba, né, gente? Agora, indo um pouquinho para a parte histórica, os julgamentos de Tituba, das bruxas, enfim, de Salem, começou em 1692, com a prisão de Tituba e mais 2 mulheres. E nesse julgamento que estava acontecendo, 19 pessoas foram enforcadas e um homem também foi morto, e a pena de morte desse homem era ser esmagado até morrer. Então imagina, gente, que horror, assim, você ser esmagado até a morte. Só que daí, em 1693, o governador de um lugar chamado Bay Colony enviou um relatório que dava continuidade às prisões, só que ele diminuía o sofrimento. Então ele queria diminuir o sofrimento dessas pessoas que estavam nas prisões. Em maio desse ano, as últimas pessoas foram perdoadas e libertadas, mas assim, ainda assim teve muitas mortes, né? Aquelas 19 mortes que eu falei anteriormente, e também teve... Porque assim, o que aconteceu? Quando a Tituba e essas 2 mulheres foram presas, elas confessaram o crime. Elas foram coagidas a confessar o crime que elas tinham feito, né? E daí, com isso, começou as mortes das pessoas. E um ano depois, esse governador emitiu esse relatório para diminuir o sofrimento dessas pessoas. Em 1693, ainda, Tituba, ela saiu da prisão, né? Foi, entre aspas, libertada. E ela foi comprada por um tecelã. E esse tecelão, ele vivia em Boston.
Boston, então ela viveu o resto dos seus dias em Boston também. E o que a gente percebe, né, nessa narrativa que a escritora constrói em torno dessa personagem principal, que é Tituba, que Tituba, ela foi escravizada desde que era criança, então ela não conhecia outra realidade, ela não conhecia outro tipo de vida, ela conheceu outra realidade na prisão, mas é uma realidade também muito ruim, né? Nem consigo imaginar como é a realidade de ser escravizada e a realidade de estar na prisão. Mas ela sempre viveu essa realidade sofrida, essa realidade difícil. A narrativa do livro, né, gente, é uma narrativa, assim, extremamente triste, mas muito triste mesmo. Mas, em contrapartida disso, ela também é uma narrativa muito bonita, muito poética. E essa poética da narrativa, ela às vezes ameniza um pouco o sofrimento de Tituba, né? Como, por exemplo, nesse trechinho aqui, que diz: o amanhã que nos espera tem um sorriso dos recém-nascidos. Então é um trecho muito bonito, mas ele mascara um pouco o sofrimento que está acontecendo no enredo todo do livro, né? E a vida de Tituba, ao longo da narrativa do livro, você vai percebendo que ela é cheia de perdas, ela é cheia de estupros, de sofrimentos, de exclusões. É uma vida que nunca se acomoda, né? É uma vida sempre errante, que fica sempre mudando, mesmo ela sendo escrava, ela sempre vai mudando de vida, porque quando ela era criança, ela era uma escrava, e ela foi presa, ela virou uma prisioneira, aí ela virou uma escrava de novo quando foi comprada pelo tecelão. Mas mesmo tendo essa vida cheia desses sofrimentos, dessas coisas ruins, né, que aconteciam com ela era uma pessoa humana, ela era uma pessoa boa, ela era uma pessoa que não queria se vingar, não tinha como objetivo de vida se vingar das pessoas que fizeram ela sofrer. Ela cuidava de uma menininha que era filha de uma senhora, e ela cuidou dela, ela fez essa menininha curar de uma doença que ela tinha, e mesmo assim ela foi vista como bruxa, então ela ajudava as pessoas, e ela era condenada por ajudar as pessoas. Então Tituba, ela estava condenada a viver. Viver para ela não era uma coisa boa, era uma condenação, era uma coisa que ela tinha que levar para a vida dela. E daí o que acontece, né? Ela assistiu à morte da mãe quando era muito pequena e ela gostava muito do pai dela, e anos depois ela também assistiu à morte do pai, o que foi um choque muito grande para ela, né? Ambos foram mortos por brancos. Depois de um tempo ela foi estuprada por brancos também. Esse livro, em partes, é uma ficção criada pela autora, né? Mas a gente consegue ver realidade nessa ficção. Quantos escravos não viram pai e mãe morrer por brancos, não foram estuprados, não foram excluídos, enfim. Mesmo sendo uma ficção, tem muito desse negócio de realidade nessa ficção. E mesmo com tantos sofrimentos que Tituba passou na vida dela, né? E sofrimentos amorosos, sofrimentos físicos, sofrimentos psicológicos, ela não desiste de viver, ela se dá ao direito de ter luxos também. E são luxos que até ferem a moral cristã. Então ela corre esse risco, né, para ter esses luxos, porque ela precisa também ter um pouco de prazer na vida. E ela se dá esse prazer. Então, mesmo com todo esse sofrimento, ela consegue ter algo a mais na vida dela. E esse negócio de ferir a moral cristã, né, ela cuidava de outras pessoas e ela era condenada por cuidar de outras pessoas. Até porque nessa época, né, que foi escrito o livro, era muito perigoso ser bruxa, era muito perigoso. Vou fazer um chazinho pra você melhorar dessa dor aí que você tá sentindo. Então ela se arriscava pra cuidar dos outros. Então nessas partes do livro a gente vê o quão humana, o quão humilde é Tituba, né? E Tituba, ela tinha também a desvantagem não só de ser escrava, de ser conhecido como bruxa, mas também de ser mulher. As mulheres, no geral, até mulheres brancas, né, gente, nessa época sofria um patriarcalismo, enfim, sofria um patriarcalismo muito forte dos homens brancos, dos homens do clero, né, da igreja, que eram brancos. Elas também, agora as mulheres negras, elas eram subordinadas aos senhores delas, né, então elas tinham que fazer tudo que os senhores mandavam. Então a gente consegue ver o sofrimento que a Tituba realmente tinha, né? E o livro, ele me despertou uma vontade muito grande de conhecer mais sobre a bruxaria de Tituba, que nada mais é uma sabedoria que foi sendo construída em outros espaços culturais, então não pertencente ao espaço cultural da Igreja Católica tradicional da época. Ele fazia parte de outros espaços culturais que trazia outra maneira de lidar com morte, com os mortos, né? Com a força que os ancestrais traziam para ela. Tem
muito disso muito marcado no livro, a força dos ancestrais. Então ela sempre estava em contato com os ancestrais dela, já mortos, né, para conseguir fazer algumas coisas, para conseguir curar alguém, enfim. É uma dicotomia muito grande, né, que mostra nesse livro, que é o lado bom versus o lado ruim. A medicina, que é teoricamente o lado bom, e a bruxaria, que é o lado ruim, por exemplo, que é o que a Tituba fazia. O livro, ele, claro, traz temas como escravidão, racismo, exclusão social, machismo. Ele traz esses temas para ser discutidos, mas o foco do livro todo é Tituba. Então esses temas não são tratados com peso no livro, eles são tratados mais superficialmente, todos eles inseridos na vida de Tituba. Então o livro não para e trata de um tema específico, ele insere esse tema na vida de Tituba de forma breve, pra gente focar mesmo na história dessa protagonista, né? E o livro, ele traz muita sensibilidade na escrita, então você vai sentindo, vai se envolvendo demais com Tituba, com as coisas que ela passa, você tem fome de saber o que vai acontecer depois no livro, então você quer ler. Eu li rapidinho esse livro, porque realmente você quer saber o que vai acontecer, o que vai dar no final, né, dessa história toda, e daí você vai lendo e vai se envolvendo. Eu cheguei a chorar no livro, porque tem uma cena de estupro muito forte, e isso traz também uma reflexão da colonização, né, da África, do Brasil, enfim, colonização do mundo em geral naquela época mercantilista, né, que o mercantilismo é uma época do pensamento econômico que ele preza muito a colonização. Por quê? Porque preza muito o acúmulo de metais, preza muito que você tenha bastante matérias-primas para você não precisar importar muitas matérias-primas, não precisar importar produtos já manufaturados, porque nesse momento, né, quanto mais moeda você tem, quanto mais prata, quanto mais ouro, quanto mais metais preciosos você tem, melhor tá a sua economia. Então a colonização sempre foi marcada com muita violência, dominação mesmo, e nesse livro traz muito a colonização marcada pelo estupro e pela posse de mulheres indígenas e mulheres africanas, né, mulheres negras. E essas pessoas escravizadas, querendo ou não, trazem uma bagagem até hoje, né, gente? O tráfico fez com que a segregação social, a segregação de classes, elas se mantivessem até hoje. Então, é um livro que nos faz pensar nesse processo de colonização, como foi violento, como foi horrível, né, para todos os escravizados, mas principalmente para as mulheres que eram escravizadas, estupradas, enfim. E a primeira frase que eu citei do livro é essa primeira frase que mostra como a Tituba nasceu, como a Tituba foi concebida. Ela nada mais é do que como eu vejo, né, gente? Não é uma verdade absoluta, mas eu acho que é uma metáfora para como foi a colonização no Brasil, a colonização na África. Então, ela traz toda essa carga histórica. E como eu disse, né, esse processo de colonização, de dominação dos outros povos, ele se estende até os dias de hoje. Então, é um negócio que é muito marcado na nossa sociedade, e é muito importante ler livros como esse para você pensar mais sobre como essa escravização, como essa dominação perpetua até os dias de hoje. Eu não quis falar muito do enredo do livro, porque eu acho que esse livro, ele traz um enredo que é sempre surpreendente. Então, se eu falasse do enredo, eu ia estar dando spoilers, eu não queria dar spoilers. Mas espero que vocês tenham gostado da resenha. Comentem aí se vocês já leram esse livro, se vocês ficaram com vontade de ler. Realmente é um livro muito bom, eu recomendo demais. É isso que eu tinha pra falar do livro hoje. Muito obrigada por me assistir, por não abandonar o canal enquanto eu não tava postando vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.